Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a esta casa para mais uma reflexão. Hoje acerca do amor, o imbatível amor, que o Rodrigo vai trazer para nós. Mas para que o nosso coração se harmonize, para que os nossos pensamentos se voltem ao encontro do pensamento divino, indo ao encontro desse pensamento divino, vamos a uma pequena leitura chamada Renovação pelo Amor, do livro Vigilância, de Joana de Ângeles. Na condição de aprendiz da vida, não descures o compromisso de renovação a que te vinculas. Faze uma análise honesta a respeito das tuas aquisições interiores e penetra-te com calma e lucidez. Anota as dificuldades que te assinalam hoje e confronta-as com as do passado, de modo a poderes realizar uma honesta avaliação do teu comportamento. Registra os teus estados de alma e luta contra os impulsos que te propelem à permanência na retaguarda espiritual. Velhas tendências, atavismo de violência, rescaldos de agressividade e resíduos de tormentos devem ceder lugar à renovação a que te candidatas. Deixa o júbilo aninhar-se na alma, irradiando-se qual luz retida em ânfora transparente, insinuando-se a ti a suspeita e a insegurança a que se habitue, amaldiçoando-te as conquistas da felicidade, expulsa-as da tua casa mental e concede à tua emoção o clima de festa que te prenuncia a felicidade demorada. É certo que nem tudo são ou serão sempre alegrias. Por isso mesmo, deve acostumar-te a uma psicosfera de paz, numa emoção descontraída, mediante a qual adquirirás resistência para os instantes mais severos, que saberás suportar ou os farás passar com rapidez, sem deixar-te moça no sentimento nem mágoa no coração. Frui das bênçãos que te chegam, a melhor parte, e amplia-as, repartindo com os carentes de migalhas as tuas fortunas, avaramente guardadas nos cofres dos conflitos injustificáveis e dos dramas íntimos aos quais te habituaste. Deus vive em ti e espera por tuas decisões. Rompe a aparente impermeabilidade e renova-te no amor, vivendo para o amor e irrigando as vidas com a energia que o teu amor pode oferecer. Somente quem doa e se doa, renovando-se sempre para melhor, consegue a plenitude do amor, que é Deus no teu mundo íntimo. Entremos no mais íntimo do nosso ser, voltemo-nos para o Pai de amor e bondade e rogamos: Senhor, Tu que és o nosso Pai amoroso e bom, e estás sempre amparando e auxiliando os Teus filhos, compadece-te de nós nestes momentos de aflição. Que a Tua misericórdia, Senhor, envolva a todos e cada um de nós que somos Teus filhos e que nos debatemos entre as aflições que nos chegam a cada dia. Que o Teu querido, amado Filho Jesus, nosso mestre e guia, estenda a sua energia de amor e ternura sobre cada um de nós, envolvendo as famílias, envolvendo tantos corações amargurados e desesperados, tantas mentes em desalinho, trazendo o refrigério da paz e da ternura, da lucidez e da serenidade,
para que saibamos tomar as decisões mais adequadas diante das escolhas que necessitamos fazer cada dia da nossa vida. Obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos que chegam até nós, especialmente aquelas que não nos damos conta, mas que no dia a dia somos abençoados. Rogamos a Ti, Senhor, por cada um de nós, mas especialmente por aqueles mais sofridos, mais aflitos. Que a Tua ternura os envolva e lhes dê a paz. Muito obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe e nos abriga. Muito obrigado por estarmos juntos buscando o caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que somos, por aquilo que temos. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos. Nós vamos refletir hoje sobre o tema cujo título é O Amor, Imbatível Amor, que nós pegamos emprestado de um livro, de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo, Amor, Imbatível Amor, onde a benfeitora nos diz que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos hoje, todas as loucuras que a sociedade atravessa, o amor, diz ela, tem sido o grande modificador da cultura e da nossa civilização. O amor tem sido o grande modificador de toda a cultura e de toda a civilização. E ela inicia o seu livro trazendo um exemplo que ocorreu no ano 403 depois de Cristo. Diz ela, trazendo um exemplo a todos nós, que o imperador romano, Honório, por ser um homem muito pusilânime, muito covarde e pressionado por almas amorosas, por cristãos que influíam, resolveu, no ano de 399, encerrar a Escola de Gladiadores de Roma. Escola esta que preparava homens de uma maneira legal, permitida, para matar outros homens. Eram assassinos profissionais, E existia então esta escola de gladiadores. E pressionado por almas amorosas, segundo ela, por cristãos, ele resolveu fechar esta escola de gladiadores. Porém, Roma sofreu um revés. Houve uma tentativa de invasão, por um povo chamado de godos, E um general que servia a este imperador, após lutas muito sangrentas, após várias batalhas, conseguiu expulsar para a sua região de origem este povo invasor. E no ano 403, então, após conseguir expulsar este povo, houveram grandes comemorações no Coliseu Romano, que era uma construção magnífica à época, ao qual acolhia cerca de 50.000 pessoas. Então vejamos, Era praticamente um estádio, hoje do tamanho do estádio do Inter, do Grêmio, Era uma obra magnífica para a época. E então houveram vários festejos nesse dia, corridas de bigas, danças, várias apresentações culturais, mas a grande festa no Coliseu Romano seria fechada, logicamente, com uma apresentação de gladiadores em homenagem ao imperador e ao general vitorioso. Porém, pouco antes dos gladiadores começarem as suas brigas, vamos assim chamar, um homem anônimo sai daquelas galeras e se atira entre eles e pede que, pelo amor a Deus, eles não se matem. O povo, a multidão, ficou estupefada no início,
Mas logo em seguida começaram a atirar pedras, a atirar tudo que eles tinham nas mãos sobre aquele homem, que pedia misericórdia em nome de Deus. E logicamente, aquela multidão enfurecida pede a morte, e imediatamente ele é morto, ele é assassinado pelos gladiadores. Porém, a partir daquele ano, nunca mais houve espetáculos de gladiadores. Então diz Joana de Ângeles que por este gesto de amor, de este homem, desse que é anônimo, que ninguém sabe o seu nome, modificou-se o hábito, a cultura daquele povo. Graças a um anônimo que doou a própria vida, segundo ela, num gesto de amor. Num gesto de amor. Então ela vai nos dizer que o amor, apesar de tudo, é o grande transformador da nossa sociedade. Amor de verdade, como uma história tão simples. Martim, que era um sapateiro em uma pequena vila, em um pequeno vilarejo, desde que faleceu a sua esposa e filhos, desde esta dor tão grande, ele se tornou uma pessoa triste, sem ânimo, sem esperança. Mas um dia, um amigo, um conhecido lhe disse que ele deveria ler os Evangelhos, porque lá ele descobriria como Deus gostaria que ele vivesse, que ele vivenciasse. Martim então passa a ler os Evangelhos e certo dia leu uma narrativa de Lucas, do banquete na casa do rico fariseu, que recebe Jesus. Porém, não providencia água para os pés, não ungiu a sua cabeça e nem o beijou. Naquela noite, Martim foi dormir pensando em como ele receberia Jesus se Jesus viesse à sua casa. Como será que eu receberia o Mestre? E ele pensava, e de repente, acordou no meio da noite num sobressalto, com uma voz que lhe dizia: Martim, olha para a rua amanhã, pois eu virei. Olha para a rua, porque eu virei. Logo cedo o sapateiro acendeu o fogo e preparou a sua sopa de repolho, o seu mingau. Começou a trabalhar, se sentou junto à janela e olhava para a rua. Olhava, curioso, pensando na noite da véspera. Mais olhava do que trabalhava naquele dia. Passou um porteiro, passou um carregador de água, depois uma mulher com sapatos de camponesa, com um bebezinho ao colo e vestida com roupas tão leves, tão surradas. Segurava aquele bebê junto ao corpo, buscando protegê-lo naquele dia de vento forte, de vento frio. Martim convida para entrar. Serve-lhe aquela mãe um prato de sopa, enquanto ela conta a sua vida. Seu marido era um soldado, era um combatente, estava longe há muitos meses e ela já vendera tudo que tinha para poder manter a sua família, sustentar-se. Estava passando por grandes dificuldades. Ele buscou um casaco grosso e pesado e envolveu aquela mulher e o seu filho. Depois de alimentados, agasalharam-se e foram. Não sem antes Martim deixar na mão da pobre mãe algumas moedas para que ela pudesse tirar o seu chalé do penhor. Quando um velho que trabalhava na rua limpando a neve na frente das casas parou para descansar, encostado à parede da sua oficina, Martim o convidou para entrar. Serviu-lhe uma xícara de chá quente e falou da sua espera. Ele aguardava aquele homem, aquela voz. O velho homem foi embora, reconfortado no corpo e na alma, e Martim voltou ao seu trabalho, costurando os sapatos, botinas, botas. O dia foi se acabando. E quando ele não podia mais ver para passar a agulha pelos furos do couro, juntou suas ferramentas, varreu o chão da sua oficina e colocou o lampião sobre a mesa. Buscou o Evangelho e o abriu. Então, ouviu passos. Ele olhou em volta e uma voz sussurrou: Martim, você não me conhece? Quem é? Perguntou o sapateiro, um pouco sobressaltado. Sou eu, disse a voz. E num canto da sala apareceu aquela mulher com um bebê no colo. Ela sorriu para ele
e o bebê também, mas desapareceram. Sou eu, tornou a voz a falar, e no outro canto apareceu aquele velhinho, sorrindo, e desapareceu de novo. Ah, mas Martim ficou tão feliz. A sua alma estava alegre. O amor lhe preenchia. O evangelho estava aberto, e ele retornou a ler. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era hóspede, e me recolheste. No fim da página ele leu assim: quantas vezes vós fizestes isto a um destes mais pequeninos, e foi a mim que o fizestes. E Martim compreendeu que Jesus tinha o visitado naquele dia e que ele conseguira o receber bem. Ele conseguira receber o Mestre com muito amor, com um sentimento de piedade, de bondade, de generosidade. Ele, Martim, fez a melhor escolha. Ele optou pelo bem. Ele prestou atenção nas necessidades do seu semelhante. Não hesitou em convidar aqueles estranhos para entrar à sua casa, para oferecer-lhes um copo de chá, um prato de sopa, um agasalho. Não hesitou em retirar o seu próprio agasalho e oferecer àquela mulher. É o amor. E quando nós vamos ao nosso Evangelho, o Espírito Lázaro, numa mensagem de 1862, nos diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. O amor resume tudo. A lei de amor substitui o personalismo. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a miséria do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando o Mestre, quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então vai nos dizer a benfeitora Joana de Ângeles: assim como o ar é indispensável para a nossa existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Sem amor, a alma se enfraquece e poderá até mesmo perder o sentido, o desejo, a vontade de viver, de continuar as lutas de cada dia, os enfrentamentos que a vida nos exige. Mas ela nos apresenta um amor em fases diferentes. Ela diz que no nosso processo evolutivo nós vamos vivenciar 3 fases: o amor infantil, o amor juvenil e o amor maduro. O amor infantil, diz ela, tem por característica principal um caráter possessivo, de posse. O amor juvenil tem por característica principal a nossa insegurança. E o amor maduro, este não tem reservas. Este é o amor que preenche, que planifica, que enche o coração do indivíduo. A confiança suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem, que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência, a não exigência, são benesses do amor pleno, que pacifica, o amor imorredouro, o amor que traz paz e, acima de tudo, o amor que leva a paz ao outro. Este é o amor maduro.
Mesmo que se modifiquem todos os quadros existenciais, que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanecerá libertador, confiante, imbatível. Nunca se impõe, porque ele é espontâneo como a própria vida. Ele contagia todos com júbilos e paz. Ele se expande como um perfume que impregna, agradável e suave, porque não é agressivo e não é embriagador e apaixonado. O amor não sofre falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações. O amor deve sempre ser o ponto de partida de todas essas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. E quando nós buscamos os apontamentos de Mateus e Lucas, vamos verificar lá o seguinte: o Mestre nos dando grandes lições. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, né? Era sempre aquela tentativa de pegar Jesus, né? E um deles, que era o doutor da lei, para o tentar propôs esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. Mas aqui tendes o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes mandamentos. E Lucas aponta o seguinte: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Né? Ama a Deus acima de tudo e de todo o teu coração, de toda a tua alma. O maior e primeiro mandamento. E este é o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Joana de Ângeles, ela nos diz que como é difícil ainda a gente compreender a Deus, ela pede para que a gente comece pelo alto amor. A gente comece amando a gente mesmo. Porque este alto amor, fazendo com que se desenvolvam em nós todas as potencialidades que trazemos no nosso íntimo, ele vai se transformar no halo amor, no amor ao outro, no amor ao próximo, no amor pela humanidade, no amor sem preconceitos. E ele nos levará um dia ao amor a Deus, ao amor ao Pai. Então há etapas que nos exigem um aprendizado e uma experiência. E a gente se pergunta: mas alto amor, isso não tem a ver com vaidade, com egoísmo, com orgulho? O que é esse alto amor, esse amor a si mesmo? Às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa vida, parece egoísmo isso, amor a si mesmo. Não. Quando a gente conta até 10, quando nós estamos a ponto de avançar no outro, mas a gente consegue contar até 10 e refletir, nós estamos amando. E a gente acha que estamos amando o outro em primeiro lugar. Não? Quando nós agimos com paciência, contamos até 10, até 20, nós estamos agindo em primeiro lugar com amor a nós mesmos. Estamos evitando uma explosão, né? Aquela tempestade de adrenalina. Estamos evitando a mágoa, o ódio, o rancor. Então estamos amando a nós mesmos. Quando aprendemos a orar por aqueles que não temos simpatia ou antipatizamos, não guardando ressentimentos, ódio, irritação a cada dia, nós estamos amando a nós mesmos. Então orar pelo outro, por aquele que nos caluniou, não é em primeiro lugar um ato de amor ao outro, é um ato de amor a mim mesmo. Quando eu respeito a opinião do outro, quando eu aprendo a escutar e a refletir sobre a opinião do outro, eu também estou amando a mim mesmo. Estou amando a mim mesmo. Então é muito importante nós compreendermos isso. Mas o que é este amor a mim mesmo? É fazer boas escolhas. Toda vez que eu faço boas escolhas, eu estou amando a mim mesmo. Toda vez que eu estou lendo um livro, refletindo sobre a minha vida, fazendo uma autoanálise, é um gesto de alto amor.
É o amor que preserva a paz. Quando eu cultivo hábitos sadios, eu estou me amando. Quando eu cultivo hábitos morais saudáveis, eu estou me amando. Então vejamos que tudo isso também leva este amor ao outro. É fazer as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como um espírito imortal, mas sem nunca deixar de respeitar o bem comum. Quando eu escolho amar mais a minha família, cultivar paciência, tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo a brasa de uma mágoa, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu escolho aprender, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu participo de um grupo de estudo na casa espírita, é um gesto de alto amor. Quando eu me aceito como sou e consigo ver as minhas imperfeições, que são temporárias, e me esforço por corrigi-las, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu me dedico ao exame da minha consciência, a este autoconhecimento, é um gesto de alto amor. E é através dele que nós estabelecemos as metas para a nossa existência, metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas, espirituais, planejamos o futuro. Tudo é importante e são gestos de amor a nós mesmos que vão se transformando no amor ao outro. Mas ninguém nos exemplificou tanto o amor como o Mestre. Ninguém nos mostrou tantas faces do amor, tantos lados do amor como Jesus. E está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O dia que nós tomarmos Jesus por modelo de nossa vida, nós transformaremos a humanidade. Está aqui no nosso Evangelho. Quando uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, uma mensagem de 1863. Quando nós tivermos Jesus por nosso modelo e seguirmos, vivermos como ele viveu, nós transformaremos o mundo, né? Mais ou menos como aquela passagem de um teólogo que pergunta a Gandhi, né? O que devemos fazer para que o cristianismo penetre em seu país? E Gandhi responde a ele: primeiro, são duas coisas. A primeira, ensinar o cristianismo sem mentiras. E segundo, viver como Cristo viveu. Mahatma Gandhi. Então Jesus nos oferece quantos exemplos? Quando aquela mulher desesperada, perturbada, que tinha surtos obsessivos, surtos de tristeza profunda, o procura, Maria de Madalena. Ele compreende, ele entende, e ele oferece a ela algo que talvez ela não conhecesse até o momento: o amor fraterno. O amor fraterno. E aquilo a preenche. Este amor que Jesus oferece a ela vence todas as suas resistências, as suas paixões, os seus vícios morais, e ela se transforma. E ela se doa a partir daí em amor ao seu semelhante. Então Jesus lhe oferece o amor fraterno. Quando aquela mãe zelosa, aquela mãe preocupada, solicita um tratamento especial aos seus filhos, né? A Jesus: mestre, não tem lugarzinho aí para os meus filhos no teu reino, né? Jesus lhe oferece uma outra face do amor, a justiça. O amor e justiça, não. O reino de Deus é uma conquista através do trabalho, das lutas, do esforço. Ele é construído dentro de nós. Ele não vem de graça. Não há privilégios. Quando lhe indagaram, né? Qual a maior lei, qual o maior mandamento? O que ele diz? Ele oferece o amor ao próximo.
Ama o teu próximo, ou seja, faze ao teu próximo aquilo que gostarias que o teu próximo fizesse a você. Então, quando lhe indagam qual o maior mandamento, ele nos oferece o quê? O amor ao próximo, o amor ao outro. Então, a compreensão, a tolerância, a indulgência. Quando lhe colocam aquela mulher adúltera, jogada na praça, humilhada, estraçalhada moralmente, o que ele lhe oferece? O amor e indulgência. Ele lhe oferece a indulgência, ele a compreende, né? Mas ele diz: já passaste pela experiência negativa, conheceste, agora não volte a cometer o mesmo erro, segue e modifica a tua vida. Mas eu te entendo, eu não te julgo, eu te entendo. É a vivência do amor quando ele está na cruz. O que ele diz antes de desencarnar? O que ele diz a João, a Maria? Ele entrega a João como filho, né? Para Maria. E entrega a Maria como mãe a João. Ele não nos fala deste amor universal, de sabermos que somos todos irmãos em humanidade. Este amor universal. Não importa de onde a pessoa venha, do estado, a sua condição social, não importa. Ele compreende, ele ama, ele vê o potencial de cada um. Né? Quando Zaqueu, né, aquele pitoco lá, sobe na árvore para ver Jesus, né? Que era um cobrador de impostos, né? Diz que ele era meio corrupto, ele tirava dele, né? Ele era danado. Mas Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou lá na tua casa, vou jantar contigo. E o que Zaqueu diz, transformado pelo amor de Jesus? Senhor, se eu causei prejuízo a alguém, eu vou restabelecer e vou dar mais, né? 4 vezes mais. E dali ele passa a seguir o Mestre. E hoje sabemos que aquele homem é Bezerra de Menezes, né? É Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Foi Zaqueu, há 2000 anos atrás. Jesus olhou para ele e não o viu como um corrupto. Jesus não olhou para ele como um cobrador de impostos, com os olhos físicos. Jesus olhava com os olhos da alma, com os olhos da sensibilidade, com os olhos do amor. Ele viu que se aquele homem modificasse, ele ia ajudar tanta gente. O dia que aquele homem modificasse o seu jeito de ser, ele ia amparar a tantas pessoas. Foi assim que ele olhou para ele. Tem um livro me fugiu o nome, a grande médium brasileira, Ivone Pereira, né? Aquela série de livros onde ela conta um pouquinho também das suas vidas passadas. E o seu mentor espiritual, cujo nome me foge agora. Mas ele refere, né, quando ela comete muitos erros, mas ele reconhece nela coisas muito positivas. Ela era muito decidida, muito forte, mas tinha os seus vícios morais, os seus problemas, que a levaram muitas vezes ao suicídio. Mas o seu mentor espiritual faz um comentário em uma altura do livro: o dia que ela se modificar, ela ajudará muita gente. Ela transformará a vida de muitas pessoas. Pois apesar dos seus problemas morais, ele conhecia a fibra dela, a coragem dela, a decisão dela. É os olhos da alma. Nós olhamos apenas com os olhos físicos. Temos que aprender a olhar com os olhos da alma. Com os olhos da alma. Emmanuel, no livro de mensagens de Emmanuel, Vinha de Luz, nos traz uma mensagem, uma colocação de Paulo de Tarso, quando Paulo diz assim, em uma frase apenas: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então Emmanuel nos fala que em toda a atividade nós precisamos estar revestidos de amor.
O caminho de resgate e elevação permanece para nós ainda cheio de espinhos. O trabalho constitui-se ainda de muitas lutas, sofrimentos, sacrifícios, suor e testemunhos. Toda preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor mais sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé e a ciência, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da nossa perfeição espiritual. A disciplina, a educação, a escola, a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos? Diz Emmanuel, como amaremos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos sempre ouçamos a sugestão do amor na senda evolutiva, pois quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Então, diz Emmanuel, como amar no nosso serviço diário? Compreendendo, amando e servindo em silêncio, se assim for necessário, com sacrifício pessoal, com sacrifício de si mesmo, se assim for necessário. O amor, ele é de essência divina. Amar, no sentido mais profundo do termo, diz o nosso Evangelho, é ser leal, é ser probo, consciencioso, sentimento de compromisso, de responsabilidade, isto é amor, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Amar é procurar em torno de si o sentido de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. Não vamos resolver a dor do outro, mas podemos sempre suavizar. Isso é muito bom, muito profundo. É considerar como sua a grande família humana. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que os vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então crede nesta exortação, amai bastante para serdes amados. Combatei dentro do teu ser o egoísmo, pois ele é o grande mal que carregas, é o grande mal da humanidade. Coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Coragem. Jesus jamais se excusava, Jesus jamais se desculpava, ele nunca repelia quem o procurava. Fosse quem fosse, socorria sim a mulher adúltera como o criminoso. Jesus nunca temeu pela sua reputação. Olha só, nunca. Pela sua reputação. Quando o tomareis por modelo de vossas ações? Pergunta Pascal.
Quando o tomareis por modelo de vossas ações? Nos faz essa pergunta esse espírito nobre. Quando? Quando se decidirão, diz ele, por tomar Jesus como modelo de vossas vidas? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria, ele fugiria envergonhado, se esconderia, então ele desapareceria. Ficai bem certos disso. Então começais vós a dar o exemplo, sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Lembrei-se que quando agimos com egoísmo, estamos negando a caridade, negando o amor. E vamos encerrar com algumas palavras da mentora Joana de Ângeles, no seu livro Amor, Imbatível Amor, porque ele vencerá e transformará a cada um de nós e toda a nossa humanidade. E ela nos diz assim, encerrando a nossa reflexão: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, é preciso amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação só virá através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, despertamos para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta livremente. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, que nos aponta o rumo a seguir. O amor é a bênção que luariza as nossas dores morais. O amor nos proporcionará a paz que tanto desejamos. O amor é sempre o nosso estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor, é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as suas aspirações em realidade, na movimentação do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o ato culminante de amar. E deste modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, totalmente feliz. Seguimos a tarefa da nossa noite, com a nossa prece e o nosso passe coletivo. Então, que nós possamos, neste momento, buscarmos o nosso Mestre Jesus, para rogarmos o seu amor, pois somos ainda, Mestre, tão pequeninos, vivenciamos ainda, Senhor, este amor ainda infantil. Somos tomados, Senhor, ainda pelos instintos, por tantas paixões que nos prendem. Mas ajuda-nos, Mestre, a desenvolvermos em nós, através dos exercícios diários, no nosso trabalho, na nossa família, o amor que liberta, o amor que trará paz a todos nós. Mas, Senhor, há tanta dor a nosso lado, há tantos irmãos sem rumo, há tantos irmãos, Senhor, batendo a porta do completo desespero. Te pedimos por todos eles, Mestre. Os ampara, Senhor, neste momento. Há tantos irmãos ávidos de amor que batem as portas desta casa, que encontram aqui esse amor fraterno, esse amor benevolência, esse amor indulgência que o Senhor nos ofereceu.
apaziguem os seus corações, que possam encontrar o rumo certo, o bom caminho a partir de agora. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais humildes, mais simples, a nos encontrarmos também nesse caminho de amor e luz que o Senhor nos ofereceu. Mas queremos também, neste momento, fazer um pedido especial à nossa mãe querida, Maria, por todos aqueles que, naquele momento de profundo desespero, desânimo e tristeza, cometeram suicídio, achando que poderiam fugir da vida, que tudo cessaria. Quanto engano! Mas sabemos, mãe querida, que a Senhora cuida de todos eles, de todos. Ninguém está só. Então, mãe querida, rogamos às tuas falanges de amor que os amparem, que possam levar a esses vales de dor e sofrimento a tua bandeira de amor, demonstrando-lhes que Deus os espera, que há a chance de recomeçar. Ampara-os, mãe querida, com todo o teu amor e tua luz. E nós somos profundamente gratos por mais este nosso momento, este nosso encontro. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para encerrarmos a tarefa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Desejamos a todos uma semana de muita paz, muito amor acima de tudo, né? Esse exercício diário que é o ato de amar, mas que nos exige sempre uma cota de sacrifício. Nos exige sempre uma cota de sacrifício. Convidamos a todos, né? Aos grupos de estudo que estão recomeçando, pois é um ato de profundo amor. Estudar. O estudo é a base também para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Então a casa está à disposição, né? Quem tem interesse, nos procure os trabalhadores que vão orientar quanto aos grupos que a casa tem, o horário de estudo, é presencial e online, né? Conforme cada um deseja. Uma ótima semana, muita paz, muita luz a todos.